Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé para nós orarmos. Enquanto os irmãos vão chegando, vamos falar com Deus nesse momento. Feche teus olhos, inclina tua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, entramos em tua presença mais uma vez. Queremos apresentar este culto da noite, Senhor, um culto de ensinamento. Pedir a Ti, Senhor Deus, que o Senhor venha perdoar as nossas falhas, os nossos erros, porque nós queremos Te adorar, Senhor Deus, pela beleza da Tua santidade, Senhor. Queremos bendizer o Teu nome, Te exaltar e Te glorificar, por até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. O Senhor sempre tem nos ajudado nas horas difíceis, Senhor. E nas horas, Senhor Deus, que às vezes achamos que não temos chance ou esperança, o Senhor sempre entra com a providência, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, pelas lutas, pelas provações, Senhor, por tudo aquilo que nós enfrentamos, Senhor. O Senhor sempre tem nos dado graça para suportar, Senhor. Pai, pedimos a Ti, do nome do Teu Filho amado Jesus, que o Senhor venha abençoar a Tua igreja que aqui está. Aqueles que estão em casa, Senhor Deus, que não poderão estar aqui por uma força maior, mas abençoa aqueles que estão vindo também, Senhor. Aqueles que, Senhor Deus, estão nos hospitais, nos asilos, estão ali, Senhor, debaixo de uma ponte, Senhor, talvez dentro de um orfanato, Senhor, talvez as viúvas, Pai. Senhor, visita todos, Pai, sem diferença nenhuma. Pai, abençoa, Senhor Deus, entra com a Tua providência sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Nos ensina, Senhor Deus da glória, Pai, da Sua palavra, Senhor, porque eu venho pedir a Ti que não seja o meu eu, mas que seja o Teu Espírito Santo a nos ensinar. Que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, Pai, neste momento. Senhor Deus, toma, Senhor, a cada um que aqui está, Senhor. Nos usa, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que a Sua palavra venha a ser ensinada nesta terça-feira, Senhor. Fica conosco, Senhor, neste momento. É o que eu te peço no nome de Jesus, desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Tome o seu assento. Enquanto os irmãos vão chegando, nós vamos dando início. Quero falar um pouco sobre nós vivermos, né, no meio de todos, né? Aquele dia que nós falamos sobre a parábola da semeadura, né? Nós vamos para o livro de 1 João, capítulo 4, versículo 12. É a verdade de amar ao irmão, né? A verdade de amar o nosso irmão. 1 João, primeira epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 4, primeira epístola de João, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Todos acharam? Bem no finalzinho da Bíblia, você procura lá no finalzinho da Bíblia, primeira epístola de João, capítulo de número 4, versículo de número 12 em diante. Glória a Deus. Está escrito assim a palavra do Senhor: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e
testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É uma coisa muito interessante, que a epístola de João está dizendo. João escreve a carta retratando que ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Você está entendendo aqui o que João quis dizer? João está dizendo que se nós amamos a Deus por não vê-lo, nós vamos ter a mesma prática que Deus tem conosco. Isso é importante para a nossa vida de cristão, de saber que às vezes nós falamos assim, eu amo a Deus, eu tenho Deus como um espelho na minha vida, porque lá no Gênesis fala que nós somos a semelhança, a imagem dele. E quando nós falamos que eu não gosto do meu irmão, eu não amo o meu irmão, eu odeio o meu irmão, eu tenho raiva do meu irmão, isso não significa apenas aquele que está na igreja com você. Quando nós falamos irmãos, retratamos a todos, independentemente da sua crença, independentemente da sua cultura, independentemente da sua raça. Quando nós temos que amar a Deus, nós precisamos amar o irmão, independentemente da sua cor. Paulo diz o que lá no livro de Coríntios, quando ele fala a igreja primitiva de Corinto, ele está relatando que nós não podemos fazer acepção de ninguém. Paulo diz à igreja, não faça acepção de pessoas. Da mesma forma que eu abraço o meu irmão que eu amo, eu preciso abraçar aquele que não me ama. Olha que forte isso. Da mesma forma que eu abraço alguém que eu amo, eu preciso abraçar aquele que me odeia. Eu preciso demonstrar o amor que eu tenho por aquele que eu amo. Eu preciso imitar esta ação com pessoas que nos traem, com pessoas que nos enganam, com pessoas que mentem para nós,
com pessoas que se colocam como inimigos nossos. Nós temos que amar a todos, independentemente de quem ela seja. Da mesma forma que eu abraço o branco, eu abraço o negro. Da mesma forma que eu abraço o rico, eu abraço o pobre. Da mesma forma que eu abraço o patrão, eu abraço o empregado. Tenho que ser assim. Deus, quando nos coloca diante de um homem, Deus, ele não olha para a sua área profissional, Deus não olha para a tua índole, Deus não olha para a tua conduta. Deus, ele olha para você como se você olhasse para uma outra pessoa que fosse o seu irmão. Você precisa entender que todas as pessoas que você se depara, você precisa tratar da mesma forma. Por isso que na semana passada eu estava dizendo como eu consigo tratar bem quem está fora, e aquele que está dentro eu não consigo tratar bem. Deus nos coloca à prova disso. Paulo, em suas cartas paulinas, em suas epístolas, Paulo narra bem a igreja da Galácia, dizendo no capítulo 6, do verso 7, que tudo que tu plantar, tu mesmo colhe. Às vezes você olha para você um exemplo. Você está andando de carro na rua. Eu uso essa expressão muito porque nós somos muito provados e tentados no trânsito. Quando você se depara com uma pessoa na rua e você não dá passagem para ela, ela está esperando alguém dar uma passagem para entrar, e você é a pessoa última que poderia dar essa passagem, e você não dá, tranquilo, você pode ir embora. Só que quando você se deparar no lugar dele e tiver alguém que poderia dar a passagem para você, e ele não der a passagem para você, não reclame, não murmure por coisas que você já fez, não murmure por coisas que você já plantou. Então isso daí faz parte da nossa vida, que quando nós erramos, nós temos que aceitar o erro dos outros. Olha que forte isso. Você não adianta reclamar do erro dos outros se você já errou. Não coloque o problema dos outros como desculpa para o teu erro. Se você errar, admita o teu erro e dê a volta por cima. Não é porque a pessoa que lhe fez algo contrário que você tem o direito de reclamar, que você tem o direito de murmurar. Efésios capítulo 4, versículo 37. É só você voltar um pouco. Efésios capítulo 4, versículo de número 32, desculpa. Versículo 32, o último versículo do capítulo 4 do livro de Efésios. Isso aqui também é Paulo quem escreve a igreja que está em Éfeso. Olha só o que ele vai dizer no capítulo 4, no versículo 32. Antes, sede um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Olha que interessante isso. Paulo está ensinando a igreja de Éfeso a ser recíproco com o amor que Paulo tem com a igreja. Sabe,
O que eu e você podemos começar a enxergar com tudo isso? Que Paulo está dizendo antes: sede uns para com os outros, o quê? Benignos, bons, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Olha que interessante. Está na hora da igreja começar a aprender que guardar mágoa não resolve. Está na hora da igreja começar a entender que não adianta ter raiva do seu irmão. Não resolve problema. Não adianta você criar uma raiva momentânea e fazer um ato sem pensar, para depois você ser maquinado pelo diabo dentro dos seus pensamentos, sendo afligidos, sendo afrontados por causa dos seus pensamentos, que vão começar a sobressair dentro de você. Então eu preciso entender uma coisa: eu preciso amar o meu irmão, preciso amar aquele que prefere ver o cão, mas não você. Eu preciso amar. Pastor, mas eu amando eu vou ter prática com ele? Claro que você não precisa viver com ele, mas vocês têm que estar o quê? À disposição daquele que lhe afronta. Olha que interessante isso. Sabe por quê? Porque às vezes nós pensamos em pagar o mal com o mal. Só que Jesus não ensina isso para mim. A palavra do Senhor, ela ensina que temos que pagar o mal com o bem. E como que funciona isso? É simples. É você pegar aquela pessoa que mais te odeia, e na hora que ela precisar de você, você vai dizer: eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Talvez você não precisa entender que precisa ser na área financeira, mas você pode fazer na área espiritual. Eu vou orar por você. Tem gente que torce para aquele que queria ver a sua derrota, para que ele nunca alcance. Eu estou ensinando vocês uma coisa: quando você ver uma pessoa que te feriu lá atrás, torça para ele ser alguém melhor amanhã. Ore a Deus para que Deus tenha misericórdia, para que Ele alcance lugares que talvez você nunca alcançou. Olha que é forte. Sabe por que eu digo dessa oração, irmão Wagner? Porque se nós orarmos por alguém dessa forma, Deus, Ele olha do céu e Ele honra a gente. Porque a Bíblia diz o quê? Darei honra a quem tem honra. Ou seja, se eu dou honra para quem não merece, Deus olha para você e fala assim: você tem o mesmo coração que o meu. Eu vou te honrar porque você está honrando pessoas que não mereciam ser honradas. Isso é forte, isso até me arrepia aqui. Isso até me arrepia aqui de falar isso, porque são atitudes que a gente só vai sentir na hora de fazer isso. Porque falar é fácil. É fácil você ouvir isso, né? O problema, pastor Kate, é quando você se deparar com essa situação. Poxa, eu preciso honrar essa pessoa que me feriu. Não é questão de você chegar lá e fazer isso, pagar, ajudar. Não. A questão de honrá-la é quando ela passar por uma necessidade, ela pedir a tua ajuda. Ela chegar para você assim: meu irmão, você me perdoa, você me ajuda, você... É claro, eu não tenho mágoa de você, eu não tenho raiva de você, mas às vezes o nosso temor faz com que nós não se aproximemos das pessoas que nos feriu. Por quê? Porque se torna automático da gente de não se ferir de novo, de não tomar um fora e reagir de uma outra forma. Então se torna automático a sua proteção. Só que se você colocar isso no manual, você vai ter que entender que você precisa passar por cima disso. Como que Deus vai te colocar num lugar mais alto se você não sabe sair de onde você está? Não tem como Deus colocar você num lugar mais alto se você não sabe sair de onde você está. Por que você acha que o diabo ele sabe aonde te aflige?
Por quê? Porque Ele sabe, nas suas orações, nas suas atitudes, nos seus olhares, Ele sabe quem você não gosta, Ele sabe o que te irrita, Ele sabe o que te deixa irado, Ele sabe. O diabo sabe aonde atingir você. E aí você pergunta para mim: pastor, como assim? Eu te respondo facilmente, dizendo para você: olha só, existe alguma coisa que te irrita, e você sabe que se acontecer vai te irritar de novo, e você sabe que se você pensar, você já se irrita. Então são coisas que, se de repente aconteceu uma vez, você se irritou, tudo bem. A próxima vez pode acontecer de novo e você vai ter a mesma atitude, vai ficar nervosinho. Aí daqui a pouco acontece de novo, você nunca muda a sua reação, sempre vai ser a mesma: irritar com tudo que acontece do mesmo jeito, nunca muda. E aí eu pergunto: como que você quer sair desse lugar se você não sabe conviver nesse lugar? Sabe uma coisa que eu prego muito para as pessoas? Nós temos que aprender a conviver em todos os ambientes, respeitar os ambientes, mas você não precisa fazer parte do ambiente. Você entendeu? Eu não vou discriminar quem vai para a balada. Eu não vou falar que ele vai para o inferno só porque ele vai para a balada. Eu preciso ter uma atitude como Deus teve comigo. Qual que foi? Amor, respeito, carinho, zelo. Eu tenho que falar: Espírito Santo, age dentro de mim, porque eu quero ser instrumento, ferramenta nas tuas mãos. Por isso que quando Nicodemo se depara com Jesus, lá no capítulo 3 de João, no verso de número 30, abre lá, João capítulo 3, 30, vamos lá. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de João capítulo 3, versículo 30. Isso aqui é o testemunho de João Batista, diz a epígrafe. Olha só, João 3, 30. É necessário que Ele, Jesus, Deus, o Espírito Santo, cresça, e que eu, João Batista, Wilson, Wagner, Pedro, Tati, tudo que está aqui, diminua, e Deus cresça e eu diminua. É necessário nós vivermos assim. Aqui vem logo após a conversa de Cristo com Nicodemos. Jesus ensina a Nicodemos que é necessário descer as águas, e logo em seguida ele vai dar outro testemunho. Aqui nós estamos vendo João dizendo: é necessário nós termos a presença do Espírito Santo dentro da gente. Tem muita gente que só tem aparência, mas por dentro não tem nada. Eu preciso mudar a minha forma de agir. Eu preciso aprender a lidar com o meu eu, com isso. Sabe como? Reagindo da minha forma que eu não sou exterior. Eu tenho que mudar o meu interior. Por isso que quando Jeremias, ele é necessário descer à casa do oleiro, Deus precisa ensinar Jeremias que o oleiro trabalha de dentro para fora. Deus está mostrando para ele que o Senhor trabalha de dentro da gente e não de fora. Não adianta ter casca se não tem interior. Não adianta ter aparência se por dentro é podre. Não adianta ser bonito se por dentro não presta.
Não adianta. João está ensinando isso para mim e para você. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que o Espírito Santo de Deus apareça e eu diminua. Lembra no Santíssimo Lugar? Aonde que é o Santíssimo Lugar? É um lugar aonde só entra sumo sacerdote. Existe o Santo e o Santo dos Santos, que é o Santíssimo Lugar. Então dentro do templo, nós podemos dividir em duas partes: o Santo Lugar, aonde se encontram os candeeiros e as mesas, os vasos, e depois da cortina, o Santíssimo Lugar. Quem entra lá dentro tem que levar o sacrifício. E quem leva o sacrifício? O sumo sacerdote. Não é para qualquer um. Olha só o exemplo. Existe um rei na Bíblia chamado, se eu não me engano, foi Uzias, aquele rei que, quando ele chegou na entrada do templo, ele procurou os sacerdotes da casa, só que os sacerdotes não estavam. E o que ele pensou? Sou rei, eu mando, tenho poder nas minhas mãos, então eu vou entrar e vou levar o que eu preciso levar lá dentro. Uzias veio, passou a cortina e acendeu um incenso lá dentro. Só que, pela lei, nenhum homem que não seja sumo sacerdote teria o direito de entrar lá dentro. Poderia ser presidente da república, poderia ser o pai do sumo sacerdote, poderia ser os caras mais importantes dessa terra, mas não poderia entrar lá dentro. E ele entrou. Sabe o que Deus fez? Deus colocou uma enfermidade gravíssima sobre a vida dele. Você está entendendo? O nosso eu quer ir às vezes além daquilo que nós podemos. Temos às vezes o pensamento de que, poxa, eu posso, eu sei fazer. Não vai nessa. Se coloque no lugar de que você está dentro de um ambiente e você precisa respeitar esse ambiente. Às vezes nós queremos ser aquilo que nós não somos. Você já viu tanta gente sendo presa aí por assinar prescrição médica, aqueles negócios de remédio, né? Sem ser médico, só porque tem um carimbinho roubado de um outro médico, ele vai lá e vai fazendo o que ele quer. Já viu aquelas pessoas que estão estudando advocacia, direito, nem terminou, não pode assinar papel nenhum, só trabalha como ajudante de advogado, já quer resolver causa dos outros? Já tivemos problema com isso. São pessoas que se acham que são, mas não são. E sabe o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que o Senhor, Ele pegará o exaltado e Ele abaterá. Você sabe qual é o significado da palavra abater? Você já viu quando você pega um animal, você escuta os caras falar assim: nós vamos abater aquele animal? Vai matar. Deus, Ele está usando a expressão que eu vou matar quem se exaltar. Tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Precisamos ser essas pessoas que nós somos. Jesus na terra escutou um jovem príncipe dizer: ei, bom mestre,
O que Jesus fez? Bom é o Pai. Até Jesus ensina a nós ser pequeno. Até Nicodemos, que chegou diante de Jesus, falou: Rabi, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus vai ensinar: mas tu não é mestre? Tu não é sábio entre os saduceus? Nicodemos era homem de dentro do sinédrio. 73 homens cercavam dentro do sinédrio, maioria fariseu, a minoria era saduceu, devido a algumas liturgias de crença deles, que faziam separar entre saduceus e fariseus. E Nicodemos, que era mestre, aquele que dava o ultimato do julgamento dentro do sinédrio, ele vai dizer: Rabi, ele se colocou para baixo para falar mestre. Jesus foi recíproco com ele: tu não é mestre? Rabi significa mestre, Senhor. E olha que interessante, Sérgio. Um cara conhecedor das leis, conhecedor do Torá, mestre, líder, responsável, e ainda tinha a última palavra sobre todos os homens do sinédrio. O que ele fala? Rabi. Ele, como um homem de alto nível, se rebaixou para um homem que nem cargo nenhum tinha, como Jesus Cristo, e ele disse: Rabi. Aqui nós começamos a aprender por que Nicodemos depois foi um dos caras que foi lá buscar o corpo de Jesus. Nicodemos, Meire, ele nos ensina, pastor Kate, que o nosso nível nunca vai ser superior aos dos outros. Sempre nós precisamos ser humildes diante das pessoas. Está entendendo? O nosso currículo, o nosso diploma, o nosso tempo de carteira não representa nada. Somos iguais a todos e precisamos ser igual a Deus. Você pode ser o cara mais inteligente aqui, mas isso nunca vai te colocar mais alto que ninguém. Você pode ser o cara mais poderoso financeiro aqui, mas nunca vai te colocar acima de ninguém. Nunca. Nunca. Temos uma vida igual. Por isso que o Senhor fala: nós somos a imagem e a semelhança. Deus colocou o teu filho para nos ensinar aqui, Jesus Cristo. Livro de Mateus capítulo 6, versículo 14. Olha que interessante essa passagem. Livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 14. Olha o que diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Agora, se você for olhar a epígrafe desse texto, é como se a gente fosse
fosse ver a oração que Cristo ensina, que é a oração do Pai Nosso. Nós precisamos aprender a perdoar a todos. Aquele que te pegou o doce da sua mão, você precisa perdoar. Aquele que te fere com palavras, você precisa perdoar. Aquele que tenta matar a tua vida, você precisa perdoar. O céu é muito grande para nós. Sabe essa igreja que está sentado aqui, ó? Essa igreja que está parada aqui? Se nós crermos até o final e praticarmos essas obras que eu estou ensinando à igreja, nós vamos para o céu. E você sabe que se você for para o céu, vai ter um lugar para nós, aonde nós não vamos ter mais raiva de ninguém. Então é por isso que Deus está te ensinando na terra já, para você ir praticando a ter menos raiva das pessoas, aprendendo a amar as pessoas do jeito que elas são. Tem pessoas que não mudam a sua conduta, tem pessoas que elas não mudam o seu jeito de falar, tem pessoas que não mudam o seu jeito de agir. Porque nós estamos aprendendo. Repare-se que um casamento, quando une um homem e uma mulher, os ensinamentos e os padrões da mulher é um e do homem é outro. E nunca batem. Porque se Deus colocar duas pessoas iguais, que pensam igual, que façam as mesmas coisas, que aceite aquilo, que tem o mesmo pensamento, a mesma decisão, a mesma conduta, for 100% igual, aí não vai dar certo. Porque não vai ter ninguém para confrontar aquilo que você acha. Não vai ter ninguém para confrontar aquilo que você acha que é certo. Quando você acha que, estava pensando em ajudar, aí o outro fala assim, se fosse você, orava um pouquinho. Tem que ter alguém para confrontar. Tem que ter alguém para ser contra, às vezes, o seu e o meu pensamento. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Voltamos às cartas de Paulo à igreja de Colossos. Capítulo 3, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Isso aqui é forte, hein? Ó. Olha o que Paulo está dizendo aí. Ó. Se você ler comigo aí, o que eu vou ler aqui, ó, presta atenção. Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim assim fazerá vós também. Você está entendendo? Jesus na cruz, quando passou por tudo aquilo, quando Jesus passou por tudo aquilo, Robson, no último suspiro dele, irmã Silvana, Jesus disse o quê? Perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Está vendo, Sérgio? Que interessante isso. Olha que interessante isso. Paulo está dizendo que Jesus na cruz, ele disse: perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo.
Jesus está ensinando, eu tenho consciência do ato deles, mas eu sei que eles estão fazendo sem saber isso. Olha que interessante. Sabe quando alguém faz alguma coisa contra você, nossa, aquela irmã lá tem demônio, aquele irmão lá tem não sei o que. Veja bem, analisa bem. Ela teve uma atitude contra a sua vida, mas pensa, ele não conhece a palavra 100%. Então, como eu conheço, eu preciso compreender. Ele está tendo uma atitude que ele não sabe. Eu preciso entender ele. Olha que forte isso. Eu preciso compreender essa pessoa que está fazendo mal para mim. Ela não quer falar comigo no culto, ela não me cumprimenta, ainda fala mal de mim, isso, aquilo. Eu tenho que parar a entender, mas eu conheço a palavra. Ela não conhece, está vindo agora. Ah, mas pastor, está 20 anos na igreja. Mas o que adianta estar 20 anos na igreja, mas não ler Bíblia? E aí? O que adianta estar 50 anos na igreja e não saber um versículo da Bíblia? Ela está tendo uma atitude que ela nunca ouviu falar na palavra. Como ela vai agir se ela não conhece? Pastor, mas ela já ouviu falar esse versículo aqui. Meu amigo, minha amiga, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem coisas que nós lemos, mas nós não entendemos. Tem coisa que você lê na Bíblia, é apenas uma historinha. E você sabe que coisas que você lê e te chama atenção, você procura entender. Coisas que passam reto na sua leitura, você não faz nem questão de saber o que serve. Jesus está ensinando. Eles não sabem o que fazem. Perdoa eles, Jesus. Deus, perdoa eles. Sabe aquela pessoa que te fere com palavras? Que te rejeita? Que te machuca? Que te agride? Senhor, vou orar por aquele irmão, Pai, que me ofendeu. Perdoa ele, Pai, tem misericórdia dele, que ele não entende. Mas ensina ele, tem que ser assim. Não é, Pai, tira aquilo dele, quebra o carro dele. Não é assim. Você não quer viver o reino? O reino não tem isso de eu pensar que alguém está me fazendo mal. Por isso que Deus já está treinando você aqui para antes de subir. Por isso que nós temos que dar mais crédito a um culto de ensinamento, onde a gente para pensar, onde nós temos mais tempo para a palavra, 2 horas de mensagem, onde nós paramos para refletir. Poxa, eu estou fazendo as coisas erradas, eu preciso mudar minha conduta, eu preciso mudar a minha forma de agir. Quando nós temos raiva de alguém, não perdoamos a pessoa, não conseguimos se aproximar das pessoas, você acha que Deus se aproxima de você? Você está enganado. Deus está dizendo aqui como Ele pode perdoar você se você não ama o teu irmão. Como Ele pode amar você se você não ama o seu irmão? Pastor, Brasil deve ter não sei quantos bilhões de pessoas. Eu conheço umas 50 mil pessoas, só que uma eu não gosto. Não vai para o céu. Pronto. Estou errado? Não estou errado. Porque a Bíblia diz que nós temos que amar os nossos irmãos. Quem são nossos irmãos? Todos filhos de Deus. Se eu não consigo amar o meu irmão, como eu vou entrar no céu? Eu uso a parábola do filho pródigo. Quando Jesus está ensinando os homens, Jesus está dizendo que o filho mais novo quer as coisas dele. Ele está dizendo: Pai, me dá a minha parte, que eu estou indo embora.
O pai não questiona. O pai vai, pega as coisas que é dele. Então, filho, pode ir. O filho vai, fica um tempo fora, gasta todo o dinheiro com meretrizes, com bobagens. De repente acabou o dinheiro, ele se vê num lugar onde não tem nada. Ele fala assim: poxa, eu vou voltar para o meu pai, nem que eu coma a comida, as bolotas dos porcos dele. O resto, está dizendo, nem que eu coma aquela porcaria que sobra. Eu vou comer, pelo menos eu vou ter comida. Não vou ficar aqui mendigando. E quando ele volta, o que ele pensava, lembra daquilo que eu falo? Você pensa antes de agir, antes das coisas acontecerem. Ele pensava que o pai iria dar bolota para ele. Só que quando ele chega, o pai não dá bolota. O pai manda matar o melhor gado que ele tem. O pai manda ele matar o melhor boi para colocar na mesa, para dar a melhor festa que ele nunca deu para o filho dele. Olha que forte isso. Jesus ensinando a igreja. Jesus ensinando a gente que ainda que a gente esteja com a nossa soberba, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, Jesus ainda nos recebe. Por mais que eu fale assim: eu não quero mais estar contigo, Senhor, eu quero sair fora, não aguento mais. Ainda que você fale: Deus, me dá a minha parte, quero ir embora. Jesus, ele se acha que ele vai lá, ele para e deixa você viver a sua vida. Quando você vê que os negócios começam a apertar, você começa a mudar o seu pensamento, porque está faltando as coisas. Aí o que você vai fazer? Você não vai recuar, você vai avançar. Você vai para a casa do pai de volta. E quando o diabo maquina na tua cabeça dizendo: não vai não, você vai passar vergonha, as pessoas não vão te receber, as pessoas não vão te aceitar, as pessoas vão olhar feio para a tua cara. Passa por cima desse seu orgulho, passa por cima dessa sua soberba e vai. O pai tem coisas melhores para você. 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Vamos lá, no Velho Testamento. Depois do livro de Reis, vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 7. Irmãos, eu fui 10 anos aluno de escola dominical. Por isso que a gente tem uma facilidade para achar, porque a gente tem que gravar os livros, então se torna mais fácil. Os 66 livros da Bíblia é bem, né? Você projeta em fazer isso, é muito legal. Nós não temos escolas bíblicas aqui, escola dominical, então é por isso que eu lancei o culto de ensinamento de terça-feira, tá? Os livros da CPAD, que é o livro que eu mais uso para mim estudar, fora o sistema teológico que eu estudo, a CPAD, na realidade, que é o estudo das Assembleias de Deus, né? Que é pelo Ministério do Belém, e é um dos que eu mais uso, né? Que eu uso. Eu acredito muito no conceito assembleiano. Então, assim, tudo que irmãos vê aqui, de repente vê diferença, perguntar alguma coisa, pode perguntar depois do culto, no meio do culto, porque eu tenho um parâmetro, a minha liturgia, a minha vida, a minha forma de agir é assembleiano, né? Eu tenho dentro do meu sangue assembleiano, então são 23 anos de Assembleia de Deus, então eu carrego isso dentro de mim. De repente alguns conceitos da nova era que tem chego aí, né, do modernismo, das outras igrejas que trazem outros costumes, não pratico, tá? Não tenho prática com essas novas condições que as outras igrejas mostram. Não pratico, não recebo para mim. Se as pessoas praticarem, amém. Se está valendo a pena, amém. Eu permaneço com minha tradição de assembleiano. Então minha forma de ensinar, eu uso até a Bíblia de estudo pentecostal, tá?
é o livro, a Bíblia que eu mais recomendo para se comprar hoje, para você aprender, é a Bíblia Pentecostal. Estudo Pentecostal é uma das melhores Bíblias evangélicas que tem há mais de 50 anos. Então, você pode comprar, tem estudos embaixo, você não vai se arrepender. São Bíblias que eu uso para ensinar, para aprender, tá? Tenho outras Bíblias, recomendo, como a Bíblia, como que fala? A Thompson, a Bíblia Thompson também recomendo a comprar a Thompson. Recomendo também a King James, né? Que é aquelas Bíblias fininhas. Só que essas Bíblias fininhas, que eu vi uma por aqui. Ah, não está aqui não. A King James, ela só tem a tradução, né? Que foi feita por King James. Mas o estudo da King James, ela é muito boa, né? Mas eu recomendo a Pentecostal. A King James seria a segunda opção, a Thompson a terceira, Genebra, aí vai outros tipos de Bíblia, né? Eu tenho várias Bíblias em casa. Digo para os irmãos, não leio. Não leio mesmo. Eu só leio aquilo que eu preciso, né? Procurar se aprofundar. Agora, os irmãos que de repente tiveram a condição e gostaria de comprar uma enciclopédia bíblica, eu recomendo a Champlin. Champlin é uma das melhores Bíblias de ensino em estilo enciclopédia. Ela vem aproximadamente 17 Bíblias grossas e elas falam versículos por versículos. É caro, não é barato, mas eu recomendo. O dia que você de repente guardar dinheiro para comprar uma geladeira, um fogão, alguma coisa, você fala assim, eu quero aprender de Deus. Então vai lá, entra numa livraria evangélica e fala assim, eu quero a Champlin, mas eu quero a Champlin detalhada. Entendeu? Então você vai me dar a Champlin. Eu quero os 8 primeiros testamentos e eu quero as 8 do Antigo, as 9 do Novo Testamento. Então quer dizer, você vai ver, mas tem que ter armário, porque é Bíblia, né? A próxima Bíblia que eu estou indo para comprar agora é a Bacon. Não é de comer, é Bacon, é a Bíblia, né? A Bíblia Bacon é outra enciclopédia que eu quero para mim. Isso é um sonho de consumo que eu quero ter, porque eu vi alguns estudos e os estudos são incríveis. Você viaja, você começa a ler. Você começa a viajar quando você vê a Champlin. Você fala assim, nossa, mas Jesus fez isso? Você fica viajando, né? Pega aqueles estudos que também não são apócrifos, né? Nossa, é muito gostoso de você poder ler. Você que de repente tem o costume de ler uma passagem bíblica em casa, você lê um livro, você não entende, você vai lá na Champlin, vai procurar a mesma coisa, você vai entender, porque ela vai te explicar detalhadamente, versículo por versículo. Fora os estudos, né, fortes que tem dentro da Bíblia Champlin. É uma das melhores Bíblias de ensino. Não dá para trazer para a igreja. Você vir para o culto, tem que trazer os 17 livros, né? Você vem para o culto, não dá, né? Você vai vir para o culto, vai trazendo uma mala, aí não dá, né? Mas é uma das melhores Bíblias. É livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito assim: e se o meu povo, isso aqui você conhece, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você pode até notar, às vezes você sabe, mas não sabe o que está escrito, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Olha que interessante a parte B. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua família, a sua casa, a sua terra. Eita! Você está entendendo? O escritor aos Crônicas está dizendo o quê? Está dizendo que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e por último ele diz, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Está vendo? Olha que interessante. Se humilhar, orar, buscar a minha face. Mas do que adianta eu fazer tudo isso se eu não tenho um coração convertido? Sabe o que é o coração convertido? É um coração crente. É um coração crente que não se preocupa com nada, nem com aqueles que lhe afrontam,
ou lhe afligem, Ele não se preocupa com isso. Ele está pronto a perdoar aquele que lhe ferir. Ele está pronto a abraçar aquele que lhe feriu. Ele está pronto a ajudar aquele que te fere ainda. Olha que interessante. Fazendo isso, dobra o joelho, fala: Senhor, peço perdão, Senhor. Se humilhar, reconhece os erros. Por isso que na nossa oração, quando nós fazemos, a primeira coisa que nós pedimos é perdão. Senhor, perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas. Por que nós se apresentamos desta forma com Deus? Porque nós queremos nos humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa. Porque às vezes, da forma que nós agimos, nós ferimos alguém, nós machucamos alguém, e talvez não precisa nem ser na cara, mas só com o seu pensamento você consegue denegrir a imagem de uma pessoa. Quem não tem o pensamento convertido é assim, ó: poxa, meu desejo era matar ele, meu desejo era acabar com ele. Aqui dentro, ó, tá girando aqui, ó. Às vezes nós precisamos parar um pouco. Pensa se nós conseguíssemos, Sérgio, parar para pensar quando nós se irritamos. Pensa se, eu sei que não é fácil, mas você parar para pensar: mas por que eu estou irritado? Por que eu estou com vontade de brigar com ele? Por que eu estou com vontade de chamar ele para porrada? Por quê? Ah, mas porque ele fez um negócio assim. Poxa, mas se vê por outro lado. Eu preciso ver do outro lado. É fácil pensar assim? Não. É impossível? Também não. Também não. A nossa vida só muda a partir do momento que nós mudamos. Sabe por quê? Porque o nosso maior pensamento é o quê? Acusar os outros, que os outros estão errados. A gente nunca está errado, só os outros. Olha que interessante isso. Quando você fala assim: nossa, mas ela está errado. Você só acha defeito nos outros, só acha problema nos outros. E em você? Você é perfeito? Se você é perfeito, então já pede para Deus levar. Senhor, já estou pronto, sou perfeito, não tenho defeito. Só que nós temos sentimentos. Com os nossos sentimentos criamos defeitos. Com os nossos defeitos conseguimos práticas errôneas. E nós precisamos entender isso. Entender que nós que estamos dentro não enxergamos a nossa falha, mas quem está fora, ele consegue ver o teu erro. E quando nós estamos dentro, cegos, se tornamos orgulhosos e soberbos. Para, isso é coisa da sua cabeça. Só você que vê isso, ninguém vê isso, porque ninguém quer falar. Quem está errado é você, quem está errado é você. Para pensar. Às vezes nós precisamos parar para pensar. Você sabe que na realidade as pessoas falam assim, ó: eu vou tirar férias para descansar minha cabeça. Mas você sabe que quando você tira férias, você não esfria a sua cabeça. Você tem um momento que você consegue se esquecer, mas você não consegue viver sem ele. Você consegue esquecer. E nessa conduta que você esquece, por alguns minutos, quando ela vem como uma avalanche para cima de você. Eu vou dizer uma coisa que eu sempre falo para todos os irmãos: eu só vou ter férias quando Jesus voltar para mim. Só. Porque a Bíblia diz que eu entrarei em ruas de ouro, em muros de jaspe, em cristais reluzentes, e lá não haverá dor, não haverá choro, não haverá medo,
não haverá traição. Meu Deus, imagina um lugar assim. Imagina um lugar que você não se preocupa com nada. Até para fazer a comida não se preocupa. Você não se preocupa com nada. Com nada. Talvez os crentes dessa terra estejam preocupados em morar no céu, porque lá não vai ter coca. Crente só bebe coca, gosta de coca. Mas lá no céu não sei se vai ter coca. Porque o fundador da coca, ele não era crente. O fundador da coca, ele tem um pacto com o diabo. Aí nós tomamos o quê? Coca. Meu Deus. Já imaginou isso? Imaginou isso? Chegar lá no céu não ter coca? Não sei se vai ter aquele sol escaldante lá no céu, mas vai estar quente. Aí você vai falar: Senhor, tem coca. Jeová vai olhar para a tua cara, está com o Criador lá embaixo. Quiser ir? Então vamos aproveitar na terra. Por isso que algumas denominações, que eu não cito o nome, são proibidos beber Coca-Cola. Eu conheço uma igreja muito grande que o crente não pode beber Coca. Sabia? Tem igrejas que têm esses conceitos que não pode se beber Coca, né? Eu tenho que terminar tudo isso aqui até terça que vem. Se eu não conseguir, eu posso continuar na outra ainda? Então tá bom. Tem muita coisa, Jesus. Aqui, ó. Perdoar e conviver de acordo com a Bíblia. Vamos lá? Marcos capítulo 11, versículo 15. Marcos capítulo de número 11, versículo de número 15. 15 não, 25, perdão, 25. Marcos 11, 25. Semana que vem os irmãos quiserem trazer caderninho para anotar as coisas, pode anotar, eu espero. Às vezes é bom para você levar em casa, você vai lá ler de novo, para você bem entender, né? Às vezes você pega uma leitura de um livro aí da Bíblia, uma passagem bíblica muito difícil de ser interpretada, né? Se você quiser, compre. Se você não quiser, procura no Google, na linguagem de hoje. Você vai ver com a forma que eles falam. Não é a forma certa, né? Que é a tradução da linguagem de hoje, que é a NTLH, né? Nova tradução da linguagem de hoje. Acho que é isso, NTLH. É a Bíblia NTLH. Não aconselho a comprar essa Bíblia, não aconselho. Mas se você quiser comprar essa Bíblia, eu tenho essa Bíblia apenas por uma forma de interpretação bíblica, né? Para mim poder saber a forma que se é dirigida as palavras, né? Oi? Não entendi. Pode. Sim. Ah, tá certo. Na realidade, minha querida, a única diferença, na realidade, todas as religiões elas usam a Bíblia, né? Se a gente for procurar um conceito de um estudo, a maioria das denominações elas usam Bíblias, né? Alguns separam, uns só usam Salmos, outros só usam o Antigo Testamento, outras só usam o Novo Testamento, né? Isso vai da conduta da doutrina da igreja, né? E da denominação. As Bíblias católicas, se eu não me engano, ela contém entre 7 a 9 livros a mais, né? São 7 a 9 livros a mais. Depois de Apocalipse você vai ver que tem mais livros escritos, né? Seriam os livros que eles denominam como apócrifos ou não apócrifos, que estão ali bem à frente, que eu não me recordo qual seria. Mas eu creio que a Bíblia da irmã seja uma Bíblia de linguagem da tradução internacional, né? Essa é pentecostal. Sim, está escrito pentecostal. Estudo pentecostal.
tá? Quando você for comprar, ela está escrito Estudo Pentecostal. Essa Bíblia que eu estou usando aqui é uma das Bíblias mais usadas em todas as Assembleias de Deus. Então, se você for numa Assembleia de Deus e você for procurar qualquer ali liderança de igreja, você sempre vai encontrar os pastores com as Bíblias pentecostais. Por quê? Por causa do conceito nosso, né, dentro da Assembleia. Então, a linguagem NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, eu só aconselho a comprar em forma de você interpretar a Bíblia. Algumas linguagens, como baleia, que a Bíblia usa quando Jonas é engolido, relatadamente ela não existe pela tradução grega. Então quer dizer, foi colocado um nome fantasia para dizer baleia, entendeu? Então eles usam a expressão baleia, mas antigamente não tinha apenas baleia, que era o maior, né, peixe daquela época. Tinha outro peixe também da época, só que a Bíblia diz um grande peixe. Não sabemos qual peixe que é. Da mesma forma que Deus usou a jumenta para falar com Balaão, né? Não sabemos o tamanho e a espécie do peixe que foi usado naquela época, né? Então são muitos conceitos bíblicos que nós temos que entender com o tempo. Algumas Bíblias não falam a fruta que está em Gênesis, mas algumas dizem maçã, né? Só que a Bíblia não diz que é maçã. A fantasia, a ilustração dos desenhos mostra uma maçã que está lá no meio do jardim do Éden. Só que na realidade, alguns estudiosos dizem que é a forma de um coco. Só que eu fico imaginando como Eva teve força para morder aquele coco. Mas só Deus sabe, né? Então eu não vou entrar nesse detalhe. São coisas assim que às vezes não tem como nós responder, né? As pessoas perguntarem isso para nós. Vamos lá, Marcos capítulo 11, versículo 25 diz assim, ó: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para com vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Deus, perdoa meus erros, perdoa as minhas falhas, Senhor, por tudo aquilo que eu fiz, se eu desagradei alguém, Senhor, se eu feri alguém, me dá a oportunidade de chegar nela e pedir desculpa. É assim que nós temos que orar. Não é só fazer igual as pessoas falam, não, só pedir perdão para Deus, está resolvido. Não é assim. Você teve a conduta com Deus, mas e aquele irmão que acha que você odeia ele? Você já parou para pensar? Né? Salmo 18, 2. Deus é sua segurança. Salmo de número 18, lembrando que Salmo não tem capítulos, tá? As pessoas falam capítulo de número 18 de Salmo, não tem. Salmo é cântico. Salmo 18, verso de número 2. Olha o que Davi diz aqui, ó: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Deus é nossa segurança. Aqui nós precisamos entender que Davi, quando ele escreve esse salmo, ele tem escrito no começo do seu reinado. Ele estava confiando em Deus tudo que estava nas suas mãos. Quando você se preocupa com a tua casa, que é natural. Quando você se preocupa com o teu trabalho, que é natural. Quando você se preocupa com as coisas da sua vida, que é natural. Quando você se preocupa com as contas da sua vida, que é natural. Davi está ensinando: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a minha força na salvação e o meu alto refúgio. Davi está dizendo: antes de nós entrarmos no nosso eu, de reclamarmos, murmurarmos,
Ele está dizendo primeiro Deus, confia nele. Antes de você reclamar das coisas que você está vivendo, antes de você murmurar de alguma coisa, antes de você blasfemar de alguma coisa, lembra, Deus é o nosso refúgio. Davi está ensinando a gente que com música ele diz: Senhor é o meu refúgio. Não preciso me preocupar com nada, pastor Kate. Eu não preciso me preocupar com nada, Mateus. Deus está no controle de tudo. Sabe quando nós lançamos a ansiedade para dentro de nós e nos atrapalha? A Bíblia diz: lança a tua ansiedade para mim. Deus está dizendo: joga para mim o teu problema, joga para mim a tua ansiedade, joga para mim o teu medo. Eu vou cuidar, eu vou tratar, eu vou zelar, eu vou mudar a tua atitude e os vossos pensamentos. Pensou, Yukini? A gente com Deus olhando e dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida nas horas mais difíceis. E Deus diz: acalma teu coração, Sérgio, eu estou no controle de tudo. Pensou, Silvio? Que coisa linda, Robson. Saber, Vanessa, que eu preciso confiar. Pastora Maria, ou confio em Deus ou não confio. Você sabe que você não vai agradar todo mundo. E você sabe que onde tem 10 pessoas, você tenta agradar um, desagrada 9. E quando agrada 9, desagrada 1. Agora você olha Deus, se Deus agrada a todos. Deus agrada a todos? Não. Jesus agrada a todos? Não. Jesus agradou a todos quando estava aqui na terra andando? Não. Quem é você então? Tem gente que não vai gostar de você. Não tem problema. Esteja pronto a ajudá-lo na hora que ele precisar de você. Olha que forte isso. Talvez quando você ajudar aquela pessoa que te feriu, vai desagradar os outros. Mas sabe por que vai desagradar os outros? Porque você falou. É você que fala, é você que cria a situação. Sabia, Pedrinho? Somos nós que criamos o problema. Quando você vê uma pessoa que não te agrada, você fala: vixe, aquele lá não. Vixe, aquele não sei o quê. Passa-se 10 anos, aquela pessoa vem até você e fala: eu preciso ajudar. Aí você vai ajudar. Aquelas pessoas que você falou dele vão falar de você. Às vezes é necessário aprender a viver calado. Tem coisas que a gente não precisa ficar falando. Ou fale para quem é de tua confiança. Fale com quem tem sua confiança. Quem vai pensar igual você amanhã, que vai poder te ajudar. Não, mas você precisa ajudar sim. Ela errou com você, ela falhou com você, você reclamou dela. Mas ajuda, está precisando. E você tem essa capacidade, e você tem esse poder de poder ajudar. Ajude. Ajude. Precisamos pensar assim. Porque se tudo que nós pensarmos der errado, sabe quando você pensa fraco? Sabe o pensamento fraco? Tipo, não vou falar com ele, porque ele vai me dar outra patada, ele vai me xingar e eu vou ficar nervoso, eu vou falar um monte na cara dele. Meu amigo, tenta, e não leva aquele pensamento que você vai rebater. Chega lá, faz a diferença. Jesus chamou você para fazer a diferença. Você acha que quando Judas deu aquele beijinho, o ósculo santo em Cristo, e entregou Jesus para os romanos? Você acha que Jesus falou assim: meu, sai daqui, rapaz, você é um traidor? Você acha que Jesus ficou bravo? Jesus não fez nada. Ainda ficou bravo com Pedro, que cortou a orelha do cara sem esperar. Jesus olhou para Pedro: Pedro, guarda a tua espada. Pega a orelha de Malco, coloca a orelha de Malco, gruda de novo.
Ei, Jesus podia estar falando assim: Judas, você é um traidor, você me entregou para esses caras. Jesus não estava nem aí com Judas, Jesus estava preocupado com a orelha do cara que caiu. Olha que interessante isso. Jesus não está preocupado com as pessoas que falam da gente pelas costas. Jesus não está preocupado com aquele que puxa o teu tapete. Jesus não está preocupado com aquele que te trai. Jesus está preocupado com quem perde a vida com Deus. E Jesus quer fazer com que ele ache Deus. Jesus está preocupado com vida. Jesus está preocupado com a alma. Jesus não vai quebrar o pau com Judas. Jesus não vai chutar o pau da barraca com Judas. Jesus não vai arrumar briga com Judas. Jesus está preocupado com a vida de Malco. Porque Jesus poderia dizer: Pedro, tu fez errado, ó. Só por causa dessa atitude, como que Malco vai servir a Deus? Olha só. Está entendendo? A sua conduta de crente? Está entendendo? Você diz que o meu alvo é o céu, mas aqui embaixo você bate. Meu alvo é Deus, mas aqui embaixo você mete a mão na cara. Está preocupado com o quê? Com o céu? O céu é tomado à força. E como se chega ao céu? Sem bater nos outros?